Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a Ficha Caiu. É um prazer ter você com a gente. Hoje eu recebo a fotógrafa Luciana Castro, mas é melhor ela mesma se apresentar. Luciana, seja muito bem-vinda. Me diz, quem é você no mundo? Olá, Brenda, prazer estar aqui. Eu sou Luciana Castro, fotógrafa documental aqui de Belo Horizonte. Já venho trabalhando com fotografia aí desde 2018 e dentro dessa área eu tenho muito interesse, né, em fazer pesquisas, desenvolver projetos independentes relacionados a meio ambiente, direitos humanos e as relações com as pessoas, né, entre as pessoas. Então, eu também sou formada em engenharia ambiental, então esse meu interesse com o meio ambiente também vem daí. E é isso, e desde então venho fazendo alguns trabalhos independentes aí dentro da fotografia. Trabalhos independentes, é um deles que a gente vai trazer aqui hoje, né? Que é o seu livro A Casa é o Corpo, que você acabou de lançar. Eu já tive o prazer de ler, te agradeço por ter enviado um para mim, que está aqui, gente, ó. Mas eu quero que você conte às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes, quem está nos assistindo, do que se trata essa obra tão importante, Luciana. Então, em 2020, no pico aí da pandemia, né, ao me deparar com as notícias de jornais, né, relatando que durante esse movimento as pessoas ficarem mais em casa, houve um aumento no registro, né, de casos de violência doméstica. Aquilo me sensibilizou muito, assim, né? Eu comecei a ler, né, mais matérias, mais pesquisas de alguns institutos, e a questão, assim, eu me sensibilizei muito, e no caso da minha família, assim, especificamente, a minha avó, ela foi vítima de violência doméstica durante 27 anos. Então, Uau. isso nunca foi um assunto assim que a gente não soubesse, a gente sabia, mas eu nunca soube em detalhes, né? E de certa forma isso influenciou a minha vida, influenciou a mãe que eu tive, influenciou essa relação minha, né, na minha infância com a minha mãe, porque minha mãe foi uma pessoa que carregou isso, né, para a geração dela, então ela não conseguiu, né, assim, ter um tratamento para isso mesmo, uma compreensão do que foi isso na infância dela. Então, de certa forma, essa violência doméstica que a minha avó passou foi passando de geração, assim, né? As consequências, vamos dizer assim, né? Então, isso sempre foi uma coisa que estava dentro de mim já, né? Então, quando eu vi essa situação durante a pandemia, me deu a vontade de mergulhar um pouco mais nesse assunto. Então, eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar, fazer algumas entrevistas com algumas pessoas que eu fui, né, assim, identificando nas minhas pesquisas, pessoas que têm voz, assim, dentro dessa temática. E a partir daí foi surgindo o projeto. Assim, inicialmente não era um livro, era só essa pesquisa mesmo. E então eu fiz um convite, né, para algumas mulheres que já tivessem passado por algum tipo de violência doméstica para conversarem comigo, aquelas que tivessem interesse em compartilhar a sua história, né? E a partir daí foi tudo acontecendo, assim, o projeto foi sendo desenvolvido, eu fui na casa delas e a gente, né, eu comecei a ter um relacionamento mais estreito com elas. Convidei minha avó também, então minha avó também contou a sua história e a partir daí tudo foi começando, assim. E aí no ano passado eu inscrevi essa ideia de projeto, né, no Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Belo Horizonte, e aí o livro pôde sair, né, desse universo mais particular, assim, meu, para realmente ganhar aí, né, um espaço maior, uma visibilidade maior. Então, Nossa, a mãe. história começou assim. Poxa, já
Ai, menina, é porque é um assunto tão delicado da gente falar, né? Uma hora que a gente está aqui conversando, eu fico pensando quantas mulheres estão sofrendo violência doméstica, É, né? é, E o que que a gente pode fazer por essas mulheres que muitas vezes se calam? Às é, vezes está do nosso lado e a gente nem faz ideia. exatamente. Foi isso aí que você está sentindo, esse incômodo aí que foi o início desse projeto, assim, essa hora que, assim, eu particularmente tentei me isolar ao máximo, assim, na época do pico, assim, da pandemia, que a gente ainda não entendia direito, não tinha vacina, Sim, toda aquela situação que parece tão distante hoje, né? Mas naquela época eu estava realmente muito sensibilizada com essa questão de não poder sair de casa, enfim, e imaginar que mulheres que não estavam, né, se sentindo seguras dentro de casa. Então, aquilo, assim, mexeu muito comigo, realmente, assim. E foi esse intuito sim. mesmo, o que que eu posso fazer, né? O que que dentro do meu universo, dentro dessa minha vivência, né? Assim, com a minha avó, com a minha mãe, dentro disso tudo, né? Então, foi um trabalho Uhum. mesmo nesse sentido, assim, né? Desenvolvendo nesse sentido. Nós vamos explorar um pouco mais para frente, né, os detalhes dessa, no caso, sua mãe, sua avó, como é que isso deixa esse rastro destrutivo de alguma forma na vida das pessoas. Você vê, né? Você Uhum. já falou, passa de geração em geração, inevitável. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas só para dar sequência nessa questão do livro, né? Eu queria também que você explicasse um pouco o porquê desse título. A casa é o corpo. Eu sempre gosto de saber quais são essas histórias por trás dos nomes. Eu queria que você também nos explicasse aí o que que você quis dizer com esse título do livro. Sim, o título do livro é sempre assim, né? Pelo menos para mim foi difícil achar assim, um título que expressasse, né, todo esse processo, o que compõe esse livro, né? Mas dentro dessas pesquisas, né, que eu fui desenvolvendo lá em 2020, eu mergulhei muito numa pesquisa assim paralela também de qual que é a nossa relação com o ambiente onde a gente mora. Hum, E dentro dessas pesquisas, assim, né, fui, enfim, lendo várias referências, e entendendo que a casa é realmente um espaço onde, teoricamente, a gente deveria viver a nossa liberdade máxima, né, onde a gente tira todas as máscaras, onde a gente realmente chega para descansar, para relaxar, é onde a gente deveria sonhar, onde a gente deveria, sabe, viver assim a nossa essência, onde a gente possa mergulhar dentro de nós mesmos. Então, assim, é um espaço que deveria ser assim, né? Um espaço uhum, de simplicidade, um espaço de aconchego, um espaço onde a gente possa falar o que a gente quiser, onde a gente possa se expressar como a gente quiser, andar como a gente quiser, né? Então, em paralelo a toda essa pesquisa mesmo sobre a violência doméstica mesmo, né, assim, os índices, vídeos, outros trabalhos que já tinham sido feitos, em paralelo eu fiz essa pesquisa que leva para esse lado mais poético mesmo, para a relação do ser humano com o ambiente onde ele vive, né? sim. E então, assim, nessas pesquisas, eu fui percebendo que as mulheres são muitas vezes representadas no momento em que elas estão vivenciando a violência doméstica. Então, no momento em que elas estão ainda relacionadas com seus agressores, é o momento em que aparece uma matéria de jornal onde essas mulheres aparecem. É neste momento em Hum, que elas estão assim vivendo um momento de maior em que elas estão mesmo ali mais sensibilizadas, vamos dizer assim, em que elas não querem aparecer, elas não querem falar, em que elas estão com medo. sim. Então, assim, é um momento, e é o momento que elas ganham visibilidade. Então, eu não queria que esse livro, que eu conversasse com essas mulheres neste momento. Eu queria, e toda vez que eu li uma matéria de jornal, eu pensava assim, gente, mas e depois? E essa mulher, como é que ela retomou isso aqui? Então você lê aquelas histórias assim absurdas, né, extremamente violentas, e aí você fala assim, você ouviu essa história naquele momento daquela mulher, mas e depois?
como é que essa mulher segue? Como é que esse caminho, o que acontece com ela? E eu senti um pouco isso, eu sentia que não tinha esse depois, que era só aquele momento ali onde ela tinha sofrido algum tipo de agressão, algum tipo de violência, e depois eu não ouvia mais. Então eu queria ouvir essas mulheres depois. E eu queria saber onde elas estavam, né? Uhum. Nova relação que elas estabeleceram com o ambiente, o novo ambiente onde elas estão morando, é o mesmo ambiente, mudou. E agora, como é que é essa relação delas com a casa delas? O que aconteceu? Né? Então, assim, será que hoje elas se sentem protegidas, livres, enfim, plenas dentro do lugar onde elas moram? Assim, como que é? Então, me interessou muito isso, assim. A princípio, eu nem queria fotografá-las, eu ia fotografar só o ambiente, então eu queria muito que esse ambiente trouxesse quem é que habita aquele espaço, né? Quem entra naquele espaço, quem não pode entrar, quem pode entrar, como é que é essa troca do dentro com o fora, né? Porque eu acho que a violência doméstica é isso, assim, é esse ambiente privado que dá total liberdade para o agressor fazer o que bem entender. Então Nossa, isso perfeito, Lu. foi permeando Perfeito. mesmo assim na minha cabeça, sabe? E lá atrás eu não tinha muita consciência disso, mas era por aí, sabe? Assim, o caminho que eu queria traçar dentro dessa narrativa visual, assim, trazer mesmo esse espaço, o lugar, né? Os objetos, Uhum. coisas, como é que é isso aqui? E aí depois, conversando com as mulheres, né, assim, das 6 mulheres, 4 me autorizaram a fotografar o rosto e quiseram aparecer. Então, elas entraram também, sim, só que uma parte das fotografias é realmente só os ambientes, depois é que entra, assim, né, quem é essa pessoa que mora aqui, né. Então, o título, assim, isso tudo para poder falar desse título, que é um pouco mesmo, assim, o que tem de nós nesse ambiente, né? E o que esse ambiente fala de quem somos nós, né? Esse ambiente, eu queria Sim. que esse doméstico, né, aparecesse no título, mas de uma forma mais poética, assim, né? Porque, querendo ou não, essas mulheres são tratadas como as mulheres que vivenciam qualquer tipo de violência doméstica, elas são tratadas como uma propriedade privada. Então, tem isso também, né? Essa relação da propriedade. Então, assim, a propriedade é o lugar onde eu moro, mas também esse corpo aqui, que vai ser minha propriedade, que eu vou sentir dono, né? Eu vou sentir livre para Para fazer o que eu fazer. quiser. Então, assim, então eu fiz esse recorte mesmo. Lá atrás eu fiz um recorte da violência doméstica contra a mulher, né? Que a gente sabe que essa violência doméstica ela pode vir de qualquer pessoa, né? Que habita aquele lugar com a gente. Mas eu queria que fosse contra a mulher e que fosse o agressor, o companheiro fosse o agressor, né? Uhum. Então, eu tinha feito esse Sim. recorte. Então, esse corpo dessa mulher e essa casa eu queria que entrasse no título. Então, o título veio desse caminho, né? Foi mais ou menos por esse caminho. Legal, Lu. Nossa, você falou uma coisa fantástica, que é isso. O nosso lar, né? Que deveria ser um lugar onde a gente pode ser quem a gente quer ser, né? E se torna muitas vezes um lugar de tortura, onde você falou, o agressor se sente livre para fazer o que ele quiser fazer com a mulher, covardemente, né? Uhum. E tá, mas vamos falar dessas mulheres. Você já falou que uma delas é a sua avó, mas como é que você chegou às outras 6, às outras 5 mulheres, né? Como que foi essa relação? Como é que você descobriu elas? Como é que você, de alguma forma, convenceu elas a participarem, né, desse projeto? Porque é o que você falou, as mulheres, de modo geral, que sofrem violência doméstica, primeiro, elas querem esconder isso, né? Porque ainda existe essa coisa de que a culpa é da mulher, ou que a vergonha de sofrer uma violência doméstica é da mulher, Uhum. sendo que não há nada de errado com relação a isso na mulher, né? Ela não é a culpada da história, porque ninguém, mas ninguém, seja homem, seja o filho, seja alguém desconhecido, ninguém tem o direito de pôr a mão em você.
né? Uhum. E aí a gente, quando fala de violência doméstica, também não é só a física, porque a física é o que a gente vê. Mas, por Uhum. exemplo, a violência psicológica, que vai acabando com as mulheres, principalmente com a autoestima, que, né, diz, os caras sempre começam com a violência psicológica. E a gente precisa dizer isso aqui, porque são 7 tipos de violência doméstica, né? Tipos de violência que são violência doméstica. E a psicológica, na minha opinião, é a pior, porque ela é velada, porque ela está escondida, porque acontece dentro da sua casa, né? Quando chega na física, quando você vê uma mulher roxa, uma mulher machucada, ela já passou por vários níveis de violência antes. Então, como que elas primeiro, como que você chega até elas e como que elas topam, né? Quando é que elas falam, eu preciso falar isso? Porque a gente Uhum. sabe que quando uma mulher abre a história, e uma história triste como essa de violência, outras mulheres se sentem encorajadas, né? Elas falam, eu preciso fazer o que essa mulher fez. Ela foi lá, fez, deu certo. Porque é o que você falou, Lu. Muitas vezes essa mulher sofre uma violência doméstica, ela esconde porque tem medo do cara, tem medo da família, que às vezes pode não apoiar, tem medo de achar que ela foi culpada, tem medo de achar que ela não foi suficiente boa pro cara, por isso que ela tá recebendo esse castigo, né? E Isso. tem também a questão de dizer, eu não quero que as pessoas saibam que eu fui fraca, né? Sim. Porque Uhum. eu sofri violência. E aí elas querem se esconder. Por quê? Depois, se elas contam a história delas, os caras podem vir atrás delas novamente. Então, como é que é esse processo, Lu? Como é que você consegue chegar até elas e como é que elas topam participar do seu livro? Assim, isso foi uma questão, assim, para, né, como acessar, né, essas mulheres. E na época, assim, nas minhas pesquisas, né, eu conversei com muitas pessoas, assim, que trabalham com esta causa, né? Então, assim, Uhum. enfim, várias frentes, assim, tanto grupos de mulheres que fazem rodas de mulheres, né, da sociedade civil mesmo, assim, né, que se relaciona. Eu ligava para as coordenadoras e conversava, falava, olha, estou com uma ideia de um projeto, teria alguém, né, que você já conhece? Ah, tem uma pessoa. Aí eu entrava em contato com essa pessoa, ou ela entrava em contato primeiro, Sim. explicava, depois essa pessoa entrava em contato comigo. Então, isso dentro né, desses grupos, assim, dessas rodas femininas mesmo. Também teve todo né, os conselhos, as delegacias de mulheres. Eu entrei em contato com todos esses lugares, assim. Só que na época da pandemia tinha essa dificuldade que as pessoas já estavam mais É. desconectadas, já não estavam mais se vendo. Então teve essa questão que dificultou muito. Então, assim, a gente até tem uma roda, a gente até tem algumas pessoas, mas assim, né, já tem um ano aí que a gente não se encontra presencialmente, e que não está tendo roda virtual, e não está tendo esses encontros. Então, Uhum. isso dificultou muito. Mas algumas foram surgindo por aí, por essas indicações. E eu mandei um convite no meu Instagram pessoal, né? Que é o pessoal, mas é onde eu divulgo todos os meus trabalhos de fotografia também. Mandei um convite, né? Se você conhece alguma mulher, se você conhece alguém, se você é uma dessas mulheres e que já passou por algum tipo de violência, que não tem mais nenhuma relação com o seu agressor e quiser entrar em contato, né? Assim, eu tenho uma ideia de fazer um projeto e aí eu posso explicar detalhes. Então, mais ou menos isso. E aí Uhum. essas mulheres foram surgindo por aí, por esses caminhos. Eu brinco com elas que eu falo assim, nossa, eu nem sei da onde, assim, né? Mas elas chegaram até mim, mandaram mensagem, né? E têm interesse em contar a minha história. E foi a partir daí, assim, né? E eu acho que o que motivou mais essas mulheres, assim, elas já não convivem mais com seus agressores, né? Mas, independente disso, acho que das 6, acho que 3 ainda os agressores são vivos, né? Não convivem mais, eles nem vivem mais na mesma cidade, mas estão vivos. Estão aí. Uhum. E então, assim, mas apesar disso, assim, então a gente teve cuidado, né? De no livro eu coloquei para elas a todo momento que elas poderiam ficar
não precisariam identificar o nome, não precisaria ter fotos do rosto. Então, assim, a gente começaria o trabalho, eu poderia até fotografar e tudo elas iriam aprovar. Então, assim, a aprovação delas, o texto, as fotos, tudo, a divulgação, tudo que poderia ou não ser compartilhado. Então, isso deu uma certa segurança para elas, né? E eu acho que o que mais motivou todas elas foi realmente, assim, se a minha história puder chegar em alguma outra mulher, né? Ou que tenha vivido ou não algum tipo de violência doméstica, mas que isso possa realmente trazer mais discussões para essa causa, possa contribuir com outras mulheres, para mim já valeu essa minha participação. Então, acho que todas realmente, assim, e é o que a gente vê dentro da violência doméstica mesmo, assim, que é uma mão ajudando a outra mesmo para conseguir, assim. As mulheres não conseguem sair sozinhas, totalmente sozinhas. Precisa realmente de um apoio, que seja de uma vizinha, que seja da colega de trabalho, que seja... E na maioria das vezes, pelo menos das histórias do livro, e de tudo que eu já li, assim, na maioria das vezes é uma outra mulher a figura que ajuda essa mulher, né? Assim, às vezes não é da família, né? Assim, mas é a chefe, né, do trabalho, é a vizinha, é sempre uma história assim, sabe? Então, assim, então eu acho que esse movimento, né, de ajuda de uma mulher com a outra é o que fez essas mulheres toparem entrar nesse trabalho também, né? Interessante. Então foi muito por esse caminho, assim, que as histórias foram surgindo. Pois é o que a gente fala, né? O universo vai conspirando a favor também, né, Lu? Porque é o que a gente está falando, é uma importância tão grande esse seu projeto de trazer. Porque é o seguinte: existe uma coisa também da sociedade que é meio que de esconder o que está acontecendo, né? Você falou, se não é o caso de cair numa mídia, de um caso muito sério de violência doméstica que toma umas proporções, ou que alguém denuncia ou conta, a gente não fica sabendo. Não fica sabendo, infelizmente. E não E fica aí, sabendo até por conta das próprias mulheres também, que elas têm medo. sim, é o que a gente está Compartilhar isso, falando. que, né, assim, que medida protetiva, enfim, todas essas ferramentas, assim, judiciais que existem, elas não trazem essa segurança para elas 100%, então elas preferem por conta delas mesmo. Então a gente não fica sabendo realmente, né? E aí tem essa questão da gente saber abordar, porque as mulheres são mulheres, primeiro, que estão feridas, né? É uma marca que fica para o resto da vida, não tem como. E aí você tem a questão também do medo constante, como você falou. 3 ainda tem os agressores que estão vivos. Essa mulher não descansa. Esse sentimento de que eu estou sendo vigiada, de que ele pode chegar a qualquer momento, de, sei lá, dar uma virada, né? O cara cismar que tem que ir atrás da mulher. É o que você falou, propriedade, né? O cara se acha no direito de não, ela me pertence. Então, todas essas histórias, tanto no seu livro eu vi isso, já conversei, esse podcast iniciou com uma série sobre violência doméstica contra mulheres. Eu colhi relato de mulheres que foram vítimas da violência e eu entrei na época em contato direto com o Instituto Maria da Penha. E elas que me indicaram, o Instituto me indicou essas mulheres que já tinham histórias superadas de violência. E Luciana, uma outra parte que eu queria falar aqui com você sobre essa questão do livro, que você já falou logo de cara no início da nossa conversa, é sobre a participação da sua avó, né? E você, inclusive, retrata isso lá no seu livro, né? Que você conversou, que ela participou desses registros, porque foi vítima também da violência doméstica. E aí, é aquela hora que eu falei que a gente ia retomar esse assunto, que é como que a violência doméstica passa para as gerações, né? E para nós que somos mulheres, isso pesa muito mais. Porque, primeiro, existe o medo da mulher que sofreu a violência de ver as filhas passarem pela situação, porque é comum, né? Tipo assim, eu não sei qual é a história da sua mãe, você já falou que para ela foi difícil entender tudo isso, e é mesmo, porque você, quando é uma criança,
Você tem seu pai e sua mãe, e de repente você vê um pai batendo na sua mãe, como assim? Que é isso? Que mundo é esse que eu estou vivendo? O que eu faço? Né? Como é que eu protejo essa mãe? E aí tem todo esse contexto de achar muitas vezes a mulher que viu a mãe apanhar, que viu a mãe sofrer uma violência psicológica, de que aquele comportamento é normal. E quando ela começa a se relacionar com os homens da vida dela, muitas vezes caem na mesma história. Se não tem a mãe para falar, filha, eu passei por isso, foi assim que começou. Sai enquanto é tempo. Eu tô com você e vou te ajudar. Essas mulheres acabam repetindo isso, porque não é porque elas querem, é porque elas viram isso de alguma forma. E quando uma mãe não toma uma decisão, né, a mulher, o próprio filho também, de mostrar assim, olha, eu não quero mais apanhar, eu não posso passar por violência psicológica, ele não pode quebrar o meu celular, violência patrimonial. Ela cria um mundo que, minha mãe passou por isso, eu passo também. Então, como que se deu essa relação? O que você também, de alguma forma, sentiu, né? O que chegou para você dessa história que foi passando da avó para sua mãe, da sua mãe para você? Assim, na verdade, o livro, assim, particularmente agora falando da Luciana, o livro me trouxe uma percepção diferente, porque a princípio eu entendia que a história da minha avó tinha acontecido com a minha avó e acabou por lá, né? Mas através do livro, através de tudo que eu, né, enfim, tudo que eu li, com todas as pessoas que eu conversei e tudo, eu fui percebendo que eu também sou vítima dessa situação que a minha avó vivenciou. Sofreu. Apesar de nunca eu ter passado por nenhum tipo de violência doméstica especificamente comigo, né? Mas, de certa forma, eu sinto essas consequências. Eu vivenciei essas consequências, né? Então, a minha avó, ela nunca sofreu nenhum tipo de agressão física do meu avô, mas foram 27 anos de um relacionamento abusivo mesmo, assim. Nossa, então, né, no livro tem a história dela, né, contada, mas era a sensação de desassossego. A sensação de estar em casa acabou o sossego. E no caso da minha avó era especificamente só com ela. Ele nunca, enfim, nunca agrediu os filhos, né? Era só uma questão especificamente com a minha avó. Não agrediu fisicamente, né? Não agrediu fisicamente os filhos, né? Mas assim, existia aquele medo, pânico de estar em casa com ele. E minha mãe, assim, desde os 2 anos de idade, aí quando eu comecei a conversar com a minha avó, e eu nunca tinha conversado com ela especificamente, tipo, vó, mas que ano que foi? Mas como é que era? E quem que estava lá? Eu nunca tinha tido essa conversa. A conversa, sempre, assim, da história que a gente ouvia, era ela falando, assim, nossa, igual naquela época lá que a gente, né, morava, que era aquela confusão. Então, assim, nunca tinha detalhes. A gente sabia que, né, o que tinha acontecido e tudo. A minha mãe não chamava o pai dela de pai, né? Ela não visitava ele. Eu vi o meu avô uma vez só. Depois de muitos anos, eu já devia ter uns 15 anos de idade, assim. Ele, né, minha avó e meu avô já moravam em cidades diferentes, ele morava sozinho, os filhos todos vieram morar com a minha avó, na época da separação, né? Então, eu não tinha avô, assim, ele era vivo, mas eu não chamava de avô. Para mim, eu não tinha um avô, né? E minha mãe não chamava ele de pai. E sempre minha mãe trazia essa história de... assim, eu lembro de eu criança ouvindo minha mãe, tipo assim, falando com meu pai, você não vai fazer igual meu pai fez, sabe? E na minha mãe, o caso dela, na verdade, é que ela peitava mesmo. Ela ia para assim, ela não deixava passar nada de fala, uma palavrinha, uma atitude, nada do meu pai passava. Ela
aqui não, sabe? Assim, então, ela foi essa mãe, assim, que, assim, aconteceu isso com a minha mãe, mas comigo não vai acontecer. Por outro lado, isso tornou ela uma mulher, assim, um pouco agressiva até, assim, para falar das coisas dela, né, assim. Defesa, né? Defesa. Defesa. Então, assim, Uhum. e além disso, essa é a relação da minha mãe, assim, né, com o meu pai. Então, assim, olha, aqui não. Então, ela nunca permitiu que nada disso acontecesse, né? Mas também ficou aquela mãe que não teve um pai, né? Aquela mãe, Uhum. assim, que sofreu, tipo, um abandono em vida, assim, né? Vivenciando, vendo isso todos os dias. Então, assim, não tive um pai. Então, é uma mãe também que carrega isso com ela, claro. Claro, claro. Então, a mãe que eu tive foi uma mãe, assim, que viveu muitas dores na infância, sabe? Que desde os 2 anos de idade, foi a história que minha avó conta, que a primeira virada do meu avô, que, né, início de casamento, tudo maravilhoso, namoro, É. nunca teve um sinal, assim, de nada, 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 nada. Quando minha mãe tinha 2 anos de idade, foi a primeira virada dele, assim, que ele já chegou em casa quebrando as coisas da minha avó, brigando com ela, assim, do nada. Tipo, então, assim, e é uma época, assim, né, que há muito tempo atrás, né? Sim. Então, era aquela coisa assim, de cidade interior mesmo, aquele machismo bem enraizado mesmo, que a mulher tem que ficar em casa. Então, assim, minha avó também tinha essa consciência na época, de que o papel dela ali é a dona de casa, que vai cuidar da casa, que vai cuidar do marido, enfim. Por N motivos, né, que a gente sabe, né? Então, a minha mãe foi essa pessoa que, desde os 2 anos de idade, vivenciou isso. E à medida que minha avó ia relatando para mim, e minha avó, assim, por outro lado, a minha avó, ela tem muita tranquilidade para contar essa história. Ela conta, às vezes, até rindo. Ela fala assim, É Luciana, mesmo. você não acredita, assim, o absurdo que era, e ri, e conta. Ela não tem o menor problema em contar a história dela. Menor problema. Ela fala assim, como é que eu fui inventar de casar com 17 anos? Assim, eu não tinha nada na cabeça. Então, assim, ela tem consciência, né, de muitas coisas, que é a história particular dela, né? Mas Sim. ela tem consciência disso e ela conta isso numa boa. Ela não levou essa dor com ela. Mas é claro que a vida da minha avó foi totalmente influenciada. Então, assim, ela sair de casa com 4 filhos, Você tá né, doido. sozinha. Então, assim, apesar dela não trazer isso assim para o coração dela mesmo, assim, de rancor, de ódio da vida, de raiva dele, ela não tem raiva. Ela falou, eu não tenho ódio nenhum dele. Tipo assim, ela conseguiu passar por isso. Claro, o futuro dela foi totalmente influenciado por essa relação, mas ela não carregava isso com raiva, né, com ódio, assim. Já minha mãe não, minha mãe carregou isso com muita raiva, assim, sabe? Assim, com raiva de ter tido um pai que foi, né, dessa forma. Uhum. Então, só que eu só fui perceber. Então, à medida que minha avó ia contando a história dela, eu imaginava minha mãe. Minha avó contava, porque aí aconteceu isso, teve uma vez, e aí ela contava um caso, aí teve outra vez, e foi contando. Eu fazia minha mãe nessa história, e toda hora eu me conectava com a minha mãe, falava assim, gente, minha mãe? Assim, 2 anos, Uhum. meu pai fazendo isso, depois 3 anos, depois 4 anos, depois 5 anos, né? E assim, eu tenho dois filhos, né, pequenos, e aí eu ficava imaginando isso, sabe? Assim, a minha mãe criança vivenciando isso. E assim, então, de certa forma, mudou muito a minha percepção que eu tenho hoje com a minha mãe, né? Da mãe que ela foi comigo, das questões particulares, eu e ela que vivemos, né? E aí mudou também muito a minha relação com os meus filhos. Então, assim, eu comecei a ter uma percepção um pouco fora daquela coisa, a minha avó, lá no passado. Né? O meu avô, que nem conheço, foi uma história que eles viveram. Não, eu comecei a trazer isso para a minha vida mesmo, de compreensão mesmo, né? De relacionamento, Sim. de compreensão que a gente precisa realmente estar atento para não perpetuar algumas coisas, né? E eu acredito muito, Lu, que a atitude da sua avó, por mais difícil que tenha sido na época, né, você está falando aí de um interior,
né, de Minas, onde a situação é muito pior, questão de machismo, o ano que ela vivia isso tudo, que, né, não precisa nem falar como é que as mulheres eram tratadas e como a sociedade enxergava as mulheres, mas a atitude da sua avó, com certeza, fez dos filhos pessoas mais fortes, né? Porque fala-se muito nisso. Eu sei que é muito difícil dizer para a mulher: meu, você está sofrendo uma violência doméstica, cai fora. É muito difícil, porque existem muitas questões que só a mulher que vive aquilo ela sabe. E é o que você falou, 4 filhos, gente. Como é que você sai de uma cidade, vai para uma capital com 4 filhos debaixo do braço e fala: vamos, mundo, vamos que, né, eu vou escrever uma história diferente daqui para frente. É claro, a mulher ela tem esse senso de pensar em tudo. E se eu fizer isso e meus filhos passarem uma dificuldade na vida por minha causa, pela atitude que eu tive, né? Então gira um mundo de responsabilidades, que é coisa da mulher mesmo, e da mulher mãe, muitas vezes, que é de pegar os filhos e dizer: olha, eu vou sacrificar a minha vida para dar o melhor para os filhos, né? Então, essa atitude dela, de alguma forma, mostrou para os filhos e até para sua mãe, você está contando aí. Ah, meu pai, o mínimo pio que ele dá dentro de casa. Aqui não, né? Assim, a gente fala isso aqui numa situação de riso, que não é engraçado, gente, não é. Mas ela conseguiu ver isso, porque é o que a gente fala, o normal é as mulheres reproduzirem os comportamentos que elas acostumaram ver em casa, porque achavam que aquilo é normal. Mas a partir do momento que a sua avó dá essa virada de chave, a sua mãe acende um alerta. E na verdade, não vou passar por isso. E na verdade, no caso específico da minha avó, quem tomou a decisão de sair de casa foi minha mãe, porque os filhos já eram crescidos, assim, já eram, né? Enfim, acho que a caçula tinha 12, 13 anos, alguma coisa assim. Adolescente. E minha mãe já era mais velha, assim, né? Responsabilidade, né, dela, isso para ela deve ter sido também. Minha mãe nunca aceitou isso como normal. Nunca aceitou isso como é isso mesmo, a vida é assim. Não. Minha mãe nunca aceitou isso e ela... A primeira oportunidade que ela teve de depois de 18 anos, vir para a cidade e arrumar um emprego, morar na casa da tia, e aí são as mulheres, a rede. Então, a tia que acolheu minha mãe, e que ela fala com a maior, assim, amor dessa tia que acolheu, porque foi o único caminho de saída dessa vida, foi essa ajuda dessa tia. Então, essa tia acolheu ela e ela veio para Belo Horizonte, começou a trabalhar, e aí os irmãos vieram e minha avó, assim, ela fala que se dependesse dela, ela não teria separado. Porque na cabeça dela, assim, ela não tinha apoio de nada. Ela não ia conseguir. Então, assim, na cabeça dela era isso mesmo, ela ia ter que viver assim mesmo e pronto. Então, minha mãe puxou, veio a primeira, depois veio os filhos, e aí trouxeram minha avó, né? E aí eles já crescidos, assim, não mais toleravam aquela situação, tipo assim, o inferno que era a vida, assim, né? Então eles falaram: você fica aí que a mãe vai vir com a gente e pronto, né? Então foram os filhos. Então essa rede de apoio que eu te falo, né? Ela vem muito importante. Então, assim, nesse caso da minha avó foram os filhos, a rede de apoio dela. Pois é, e aqui eu quero fazer um salve para a sua mãe. O nome dela? Meire. Meire, tá? Parabéns. Eu sei que foi muito difícil para você, Meire. Eu sei que você vai assistir esse podcast com essa filha maravilhosa, fazendo um projeto tão lindo e importante como esse. Mulher, você mudou a vida da sua família. Meire, gratidão por ter mudado, sabe? Eu me emociono porque eu sei o quanto, se colocando no lugar da sua mãe, Luciana, e é o que a gente está falando da empatia, né? Que a gente precisa ter, principalmente com as mulheres que são vítimas e as mulheres que sofrem as consequências de mulheres que são vítimas de violência. Só elas sabem o que elas passaram, né? Só sua mãe sabe o que ficou dentro dela. Por mais que ela conte, mas a sensação, todo o sentimento que ela teve com relação a tudo que ela vivenciou, só ela sabe, né?
Então, Meire, parabéns, viu? Você é uma mulher forte, uma mulher que conseguiu dar uma virada de chave não só na sua vida, mas na vida da sua família. E que essa força continue, né, reverberando, que a gente precisa, né, de E eu não estar tenho, sempre lembrando disso, né, Lu? eu não tenho dúvidas de que um pouco dessa minha vontade de fazer esse livro veio daí, né? Veio de continuar realmente esse A luta. movimento de, né, de basta, de fazer algo, de não se acomodar, de fazer. Então, assim, veio muito dessa herança que ela me passou. Sim. E aí eu quero só fazer uma ênfase dentro disso que você falou da rede, que é muito importante, assim como essa tia foi para sua mãe, de nós mulheres nos apoiarmos mesmo, porque muitas vezes a mulher procura, primeiro, ela está desesperada, né? E segundo, gente, esquece, em relacionamento de homem e mulher, mete-se a colher, sim. Quando a mulher tá pedindo socorro, quando a mulher tá pedindo, ela tá passando por uma situação que você, que é vizinho ou que é da família, sabe e ignora porque não quer envolver, não faça isso. Seja rede, seja apoio, seja acolhida. Porque muitas vezes essa rejeição ou então esse não apoio vem da família, né? Às vezes, pior ainda, de uma mulher. Porque pensa bem uma mulher chegar para você e dizer: eu estou sofrendo violência doméstica, me ajuda. Gente, isso é a coisa mais difícil para uma mulher que está nessa situação, esse pedido de ajuda. Não é fácil, porque ela sabe que a sociedade ainda é cruel, que ela sabe que a sociedade vai pôr a culpa na mulher, né? Sendo que ela não tem culpa. Então, você que é mulher, eu peço, faça essa pausa para pedir, seja apoio de uma mulher que te procura, para falar que está sofrendo. Não duvide, se envolva. Fale para ela, se você precisar correr para algum lugar no momento de desespero, no momento que você vê que o cara vai te agredir psicologicamente, fisicamente, me chama. Você tem com quem contar. Eu estou aqui. Porque a mulher, na hora do desespero, que ela passar a mão nos filhos, ela vai lembrar de você. E você tem que estar lá para ser esse apoio. Então, se você é amiga, se você é filha, se você é mãe, se você é tia, prima, não importa. Você é mulher, acolha outra mulher que está nessa situação. Sabe, Luciana, uma vez quando eu fui fazer a série contra a violência doméstica, que eu fui pesquisar coisas para poder orientar as mulheres no podcast, no Instagram, eu li uma coisa que me deixou muito triste, que eu jamais tinha parado para pensar. A orientação era o seguinte: se você sofre violência doméstica, deixe uma mala pronta em casa, escondida, com roupas, alimentos e algum dinheiro. Porque no momento em que você for sofrer uma agressão, você já está com suas coisas minimamente prontas para correr de casa. Mas isso me cortou de um jeito que eu falei: como que você fala para uma mulher? É o que você falou, dentro da sua casa, deixe uma mala pronta. Para caso você precise correr. Isso é muito sério, gente. Vocês têm noção o que é isso para uma mulher? E aí você Então, coloca assim, isso num contexto pandemia, né? Na época, assim. E, né, vai pegar a mala e vai para onde? Como é que vai faz, né? para onde? Exato. Se ela não tem uma mulher para recorrer, uma mulher que fale com ela: eu estou aqui. E até um homem também. Aqui eu chamo os homens também, pais, irmãos, amigos, Sim, né? sim, Apoiem, se envolvam. sim, sim. Eu já conversei com homens que vieram até mim e falou assim: nossa, eu tô achando que a minha sobrinha tá sofrendo violência doméstica. Eu falei: se você tá achando, se ela te contou isso, vai atrás. Faça alguma coisa antes que sua sobrinha seja morta. Porque se ela. Ah, que ele falou que. Ela me contou que o marido dela deu uma paulada nela, tava com os dedos quebrados. Eu falei: você tá esperando mais o quê para tirar essa mulher da situação de violência? Eu me Sim, coloquei à disposição para ajudar. Falei: você tem a mim. Você precisa o que você precisa de orientação? Mas tira a sua sobrinha desse lugar. Essa mulher vai acabar sendo morta. Não sim. espere o pior acontecer.
E eu acho que é muito importante também as outras mulheres não se colocarem numa... Que é o que a gente escuta muito, assim. Nossa, mas também, por que que continuou, né, nessa relação? A partir do primeiro sinal, eu já tinha saído de casa há muito tempo. Não sai, Então, não tem, sai. tem muito esse preconceito mesmo, eu acho, Tem. entre as mulheres, né? Que, Exato. que eu acho que é importante colocar que não é por escolha, né? E o que eu acho muito valioso, assim, nesse livro é que eu trago também algumas histórias da infância dessas mulheres, da adolescência dessas mulheres, do pai que essas mulheres têm. Então, assim, são mulheres que têm um histórico, têm uma vida, que, né? Sim. N caminhos, e que, de alguma forma, a deixa presa naquela relação, né? Por mais que É, para outras mulheres possa parecer impensável seguir qualquer tipo de relacionamento a partir de um primeiro momento, né, de algum tipo de violência, para outras mulheres não, de alguma forma elas continuam, né? Então, assim, por que minha avó ficou 27 anos, né? Já tinha saído quando sua filha tinha 2 anos, tinha que ter é, catado as coisas, mas por N motivos. E não sim, cabe a nós julgar, entender, processar isso, ou, né, compreender isso. Isso não faz parte, né, de nenhuma pessoa para além da pessoa que é a vítima. Então, exato. eu acho que tem que vir muito por esse caminho, assim, né, de ajuda e pronto, sem questionamentos. É. E outra coisa também, Lu, que você falou aí que é muito importante, além do julgamento, essa questão de, é fácil sair. Eu teria, né? Se fosse comigo, hoje a gente fala, se fosse comigo no menor sinal. Sim, Só que a gente tem que lembrar que para a gente ter essa atitude hoje, para pensar dessa forma, essas mulheres fizeram o que fizeram lá no passado, né? uhum, Infelizmente elas passaram por que elas passaram. Foram vítimas de violência doméstica, mas a gente hoje, a sua mãe falou, não, eu não quero passar por isso, e hoje você tem plena consciência de que, de sim, jeito nenhum, né? Mas precisou a sua avó passar por isso, infelizmente, para que a gente é, pudesse hoje falar assim, hoje não, não, de jeito nenhum. Nossa, na primeira vez que ele tentasse levantar a voz contra mim, eu já faria tal coisa. Ou seja, é, essas mulheres deram esses passos por nós. A gente tem que reconhecer isso também, sim, sim, né? é. Ô Lu, pois é, você falou aí da questão da pandemia. Essas fotos foram feitas entre julho de 2020 e março de 2021, ou seja, muito recente, né? Uhum. E aí, o que esse trabalho trouxe para você? Como você saiu dele? Assim, saiu a partir do momento que o livro ficou pronto, porque uma vez que você passa por isso, você carrega isso para o resto da sua vida, né? É algo que é acrescentado. Então, como é que você saiu depois que, bom, o livro está aí gerado, a obra está pronta? Como que entra a Luciana e como é que sai desse projeto? Nossa, assim, eu fico realmente muito feliz com esse projeto, porque eu, como artista, mulher, mãe, eu sinto também essa dificuldade de conseguir realizar o meu trabalho, né, de forma plena, de ter um reconhecimento, de poder realmente que o meu trabalho chegue nas pessoas. Ainda mais num país como o nosso, assim, que não valoriza a cultura, não valoriza os artistas. O trabalho da mulher já é um trabalho que, enfim, nós conhecemos, né, quais são as lutas, né, para a gente ter o nosso trabalho reconhecido. E a mulher mãe, né, que ainda tem que dividir, né, seu trabalho com outros trabalhos invisíveis, né. Então, Vários papéis. quando eu vejo esse trabalho, e assim, um trabalho que eu fiz questão que ele fosse construído só por mulheres, a partir do momento em que optamos por fazer um livro mesmo, com esse material todo, eu quis só convidar mulheres, então, a editora, né, quem diagramou, quem trabalhou com a correção do texto, enfim, quem fez o áudio, mulheres, eu fiz questão que fossem só mulheres. Então, quando eu vejo esse livro, eu vejo uma realização mesmo, assim, não só minha, mas para toda uma, todo um número enorme de mulheres que eu gostaria muito que esse livro
chegassem outras mulheres, fotógrafas, artistas visuais, e que, né, pudessem ver que é possível, né, apesar de tudo, a gente conseguir que o nosso trabalho seja visto, seja valorizado, reconhecido. Então, eu acho que vai para além, sabe? Assim, esse trabalho para mim vai além mesmo, assim. Sem Isso dúvida. falando assim, né, da Luciana fotógrafa e como que isso chega para mim, né? Assim, realmente é uma vitória, assim, não só minha, mas eu acho que qualquer trabalho de qualquer mulher que ganha qualquer tipo de visibilidade, eu acho que tem que ser reconhecido mesmo, né? Como uma luta que vai para além do trabalho em si, né? O trabalho de Sem fazer um dúvida. livro, que já é um trabalho em si, Uh, muito, muito assim, minucioso, né? Que demanda muito de nós. Mas para além disso, eu acho que esse trabalho traz toda uma carga aí de ter sido feito por uma fotógrafa, mulher, mãe. Então, isso eu acho que tem um significado muito grande para mim. E além disso, eu me vejo assim, completamente transformada também, porque eu acho que me tirou de um lugar de revolta, né? De querer fazer alguma coisa, de realmente fazer, né? Então me tirou desse lugar e me mostrou que é possível a gente poder realmente, dentro do que for possível, fazer algo para o que mexe aqui dentro da gente, que traz uma inquietação, uma vontade de fazer algo, de realmente fazer. Então, uhum. né, pós-livro, eu acho que sou uma mulher muito mais consciente desse meu poder, né? Maravilhosa! Amei! E o que que essas mulheres te ensinaram com as histórias dela? Qual que é a mensagem mais forte que fica para você dentro desse trabalho? Eu acho que assim a gente teve a alegria das mulheres que me procuraram, elas representarem assim mulheres que moram na periferia, mulheres que moram na Zona Sul, mulheres brancas, mulheres pretas, minha avó que é mais velha, não de uma história antiga, mulheres que Uhum, vivenciaram isso há 3 anos atrás. Então assim a gente teve um recorte que, para mim, assim, representa muito o que é a violência doméstica contra a mulher, né? Então, essas mulheres, cada uma com a sua história, com a sua forma, enfim, cada uma com a sua realidade hoje, né? É, eu acho que elas me mostraram que é esse poder quando as mulheres se unem mesmo. Todas elas conseguiram traçar novas realidades a partir de uma união com outras, né, com outras pessoas, com outras mulheres, para conseguir, né, criar uma nova realidade para elas, e que só junto comigo, esse livro jamais teria sido feito só por mim, ou só pela história da minha avó. Eu não queria que fosse uma história só da minha avó, eu queria realmente que uhum, tivessem outras histórias, porque a violência doméstica contra a mulher, eu acho que é isso, né? Ela não escolhe mesmo onde que vai acontecer, como que vai acontecer. Então, eu acho que esse livro, para elas, é um grande orgulho também, para todas elas que apresentaram os testemunhos nesse livro. O retorno que eu tive delas é de muito orgulho e de uma é, vontade muito grande de que esse livro realmente possa ser lido por outras mulheres, por outros homens, né? Enfim, que esse livro sim, traga uma discussão para além dessa história particular de cada uma, mas que venha para agregar algo na causa, né? Então, sem acho que eu e dúvida. elas, assim, a gente criou uma relação muito próxima e íntima, e eu quero, enfim, seguir com elas, assim, que novos projetos, novos trabalhos, né, dentro dessa pauta, assim, né, feminista, dentro dessa pauta de respeito, né, com as mulheres, eu acho que espero que novos trabalhos surjam, né, a partir daí, e, e é isso, assim, sentimento Aham, muito bom de estar, enfim, de estar chegando, né, em outras pessoas. com certeza, maravilhosa. Eh, um dos pontos altos, assim, também que eu vejo no seu livro, Lu, que você não está só contando a história delas de violência doméstica, mas o ponto de virada, né? O resgate da autoestima,
a conquista, sair dessa condição de violência doméstica, de recomeçar, de deixar clara essa força que as mulheres carregam, né? Assim, a gente teve muito cuidado com relação a esse ponto de virada, né? Porque todas elas contam um pouco do seu passado, contam da relação com o agressor e contam um pouco hoje, assim, como elas, né, se veem, o que elas gostam de fazer, enfim, acho que o livro traz um pouco esse formato. Mas a gente teve muito cuidado para também não colocar essas mulheres como, ok, agora aprendi, né? Não vou mais passar por isso e minha vida agora é um mar de rosas. Então, não é isso, né? Eu acho que o livro deixou muito claro isso também. Deixou. Muito cuidado com isso. De, sim, né? Passei por isso, a minha vida, eu consegui... Todas as histórias poderiam ser facilmente matérias de jornal sobre feminicídio. Todas elas. Todas elas, em algum momento, poderiam ter perdido a vida, né? Com o relacionamento. Então, e eu acho que todas elas têm total consciência disso, e todas elas também têm total consciência de que elas não precisavam ter passado por esse tipo de situação para se mostrarem fortes, para hoje serem mulheres, enfim, capazes, decididas e saberem o que querem da vida. E muitas têm, né, assim, para algumas delas, elas têm total consciência de que isso não as impede, né, de iniciar um novo relacionamento abusivo e de passar por situações até piores. Então, eu acho que, assim, não... É uma luta diária. E eu acho que todas elas têm essa consciência de que é diariamente que a gente vai construir a nossa liberdade. E que vão ser N os caminhos e as pessoas e as situações que vão querer nos aprisionar, nos agredir, né? Assim, agredir no sentido de nos impedir, né? De ser livre. A sociedade está aí para nos mostrar isso, né? O patriarcado, o machismo, presente em todas as esferas. Então, eu acho que é mais por esse caminho, assim, e eu acho que o livro trouxe muito essa visão, né? Então, assim, a última pergunta do livro vem muito assim, né? Hoje você se sente livre dentro da sua casa? E uma delas fala que não. Então, é um pouco esse caminho mesmo, assim, que eu gostaria que o livro percorresse, que deixasse não essa mensagem de, olha, né, você pode ser livre a partir de agora, é só você querer. Não basta querer. Porque não depende só da mulher. A gente vive numa sociedade extremamente violenta, né, com relação às mulheres. Então, é constante a nossa luta mesmo. E é importante você dizer isso porque elas só estão no seu livro porque elas tomaram uma atitude com relação a elas mesmas, né? É o que você falou. Facilmente teriam entrado para a estatística do feminicídio. Sim. Facilmente. São histórias realmente que nos chocam e é o que acontece de verdade, que a gente tem que ter conhecimento para aprender, para ler esses sinais. E elas disseram basta, né? Se eu continuar nessa situação, todas elas relatam isso. Gente, esse cara vai me matar. Sim. Nossa, ele descobriu isso. Eu levei as crianças para outro lugar que eu falei, a hora que ele chegar em casa, ele vai me matar. Ou eu vou matar ele ou ele vai me matar. Né? Então, esse medo da morte o tempo todo. Então, é muito importante que a gente diga isso também, por mais difícil que seja, mas a gente precisa procurar a nossa rede de apoio, mais uma vez, para poder sair dessa situação de violência, porque ninguém é obrigado a ficar numa situação dessa, e muito menos ser sujeito a uma violência doméstica, né? O homem não tem direito sobre o corpo da mulher, sobre achar que ela é propriedade. Esse recado tem que ficar muito claro, né? E que ela consegue sair dessa situação. Tá aí a prova, o seu livro tá aí para mostrar isso. São 6 histórias que são suficientes para dizer, tome coragem, saia dessa situação enquanto é tempo, né? Porque o ciclo de violência é muito difícil de ser rompido quando ele começa. A tendência é que ele só vá piorando até que chegue ao feminicídio. Quando o cara mata a mulher pelo fato dela ser mulher, né? Ô Lu, me conta uma coisa, o que você aprendeu com o mundo sendo uma mulher? Agora falando de você, mulher.
Nossa, que pergunta profunda. Eu acho que, assim, realmente não é o mesmo mundo, né? Não somos todos iguais. Então, existe sim, né, uma sociedade extremamente violenta com a mulher, existe sim uma sociedade machista, né, com um patriarcado muito enraizado, e, e eu acho que a gente vai aprendendo a abrir caminhos, porque esses caminhos não são óbvios, não são óbvios, igual eu acho que são os caminhos traçados pelos homens, né? Eu acho que não são caminhos óbvios, e a mulher realmente ela precisa ter essa consciência para se colocar de uma forma diferenciada e para perceber assim algumas. Apesar de você nascer, às vezes, numa família em que vai te respeitar de forma igual, de você não ter vivenciado nenhum tipo de violência, assim, especificamente, apesar disso, em alguma instância, em algum momento, a gente sente, né? A gente sente que é diferente, a gente sente que a gente não tem a mesma liberdade de ir e vir, né? De se vestir, de se falar, de se portar. Eu lembro recentemente, né? As duas primeiras ministras, não sei se você viu isso, as duas primeiras ministras conversando, né? Num congresso, tipo, mulheres assim, que tem uma carreira reconhecida, e o jornalista pergunta assim: mas vocês têm muita afinidade, né? Vocês são da mesma idade, faz uma pergunta assim, aleatória, né? totalmente assim, e ela só responde assim: olha, eu me pergunto se você faria essa pergunta se fossem dois homens. Assim. Então, assim, mulheres Exatamente. que você fala assim, não, agora, a partir de agora elas não precisam se preocupar com isso mais, né? Acho que agora elas já chegaram. Alcançaram onde precisava. A gente nunca vai alcançar. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu aprendi. Porque a gente primeiro passa de uma infantilidade, né, de uma não consciência, né, do nosso papel ali dentro da sociedade. Depois a gente toma consciência disso, e algumas eu acho que podem se revoltar, outras, enfim, cada uma. E eu acho que Tem uma depois reação diferente. e depois eu acho que a gente precisa ter uma maturidade, uma frieza de entender que essa luta não tem fim, né? Talvez assim, eu tenho total consciência de que em vida não verei. Não vamos ver isso. Essa encarnação não verei essa igualdade pela qual eu luto, pela qual eu acredito. Não verei. E assim, eu não posso fazer com que isso me adoeça, né? É verdade. Que isso me torne uma pessoa agressiva, reativa, uma pessoa. Não, porque isso também não vai levar a lugar nenhum. Então, eu acho que ter essa consciência de que é uma luta constante, minha, nossa, e que o nosso papel é esse mesmo, de formiguinha, cada uma dentro da sua instância, poder fazer algo, né? E não aceitar, mas também não nos adoecermos, né? Sim, mas é importantíssimo você dizer isso, porque é o que você falou. Quem dera se nós tivéssemos a confiança que os homens têm, né? A gente está nesse caminho de conquistar isso, mas é o que você falou, o homem já chega lá para pleitear. Tipo assim, se eu tô aqui, eu sou capaz. A mulher não, eu vou mostrar que eu sou capaz para conquistar tal coisa. É uma coisa sutil, mas que ela existe. É o que você falou, em algum momento da nossa vida, nós sofremos algum preconceito ou sentimos na pele essa diferença de ser homem, de ser mulher. E aqui não é nenhuma disputa, nem dizer que homem é bom, que mulher é boa, que homem é ruim, que mulher é ruim. Não é isso. É o que você acabou de dizer, a igualdade. Né? Quando a gente fala de igualdade, de movimento feminista, é isso. Porque nós sabemos que há muitas mulheres que acham uma bobagem o movimento feminista. Eu não, essas mulheres histéricas, essas mulheres só querem ter o que fazer da vida. Ah, é? Então você concorda de ter o mesmo cargo que um homem numa empresa e receber menos por ser mulher? É isso que você tem que pôr na cabeça também. Esse é um exemplo
pequenininho, né, Lu, para não dizer. Mas assim, a todo momento a gente está lidando com isso. Nós falamos aqui, você é mãe também, e o quanto que você dedica mais, talvez, à maternidade do que os seus projetos profissionais, né? Isso acontece comigo. Ou seja, o homem, por mais que ele também tenha sua participação na criação dos filhos, mas é muito mais confortável para ele, gente. Raras Eu acho exceções, eu né? acho que existem as exceções, eu acho que a gente não pode colocar tudo Existe, assim não pode nesse generalizar. generalizar isso tudo. Eu acho que também existe aí o papel da mulher também não se cobrar em determinadas coisas que historicamente Claro, são funções, são atividades, mas também não se colocar nesse papel e ficar se cobrando a cumprir todos esses é, papéis. Eu acho que existe também uma nova forma, né, da gente aprender a estarmos no mundo sem ter que atender determinados padrões expectativas, que são, né? expectativas que são colocadas. Então, eu acho que tem esse papel importante também, né, da mulher se ela também precisa mudar, né, E trazer o homem esse para junto da imaginário. gente, né? Que a gente também tem mania de abarcar, de querer todos os papéis e desempenhar todos, e acaba que a gente depois fica só cansada e esquece da gente mesmo. É de falar, cara, você tá comigo nessa? É ali, ó, 50-50, dividir mesmo, né? As responsabilidades. Eu acho que isso aí é um caminho mesmo, né? Não só eu acho que isso é um caminho que é pensado em conjunto, né? Claro, Acho que se as mulheres que vão, as mulheres com o movimento feminino, né? Acho que é um caminho que tem que ser pensado em conjunto e não com de certeza. ataque, né? De atacar os homens, eles estão errados. Não, Exato. eles têm um histórico, né? Assim, acho que tem que ter muito, são muitas camadas. Não é São. tão, né, assim, tem uma coisa só que está errada, ou é isso aqui, tudo preto no branco, assim, não. Eu acho que é uma coisa muito mais profunda, com muitas camadas, né? Eu acho que realmente é uma questão que a gente tem que pensar como sociedade, né? Não Exato. como relação de uma, duas pessoas, né? Concordo plenamente. E o que você, enquanto mulher, deseja às outras mulheres? Olha, eu desejo do fundo do meu coração assim que as mulheres possam se sentir livres, né? Parece muito simples, mas isso ao longo de uma vida, ao longo de um dia, ao longo de determinadas experiências, assim, vai mostrando que não nos sentimos livres, né? São É, muitos os padrões que nos são colocados, são muitas camadas que temos aí que ir quebrando e ir mudando para realmente a mulher se sentir livre, né? Assim, é. sem, sem muitas coisas assim, para dizer, basicamente se sentir livre. Ótimo, adorei. Bom, agora é o momento da dica, né? É claro, gente, que a gente ia trazer aqui o livro O Corpo é a Casa, da Luciana Castro, né? E A aí eu casa é o pedi. A casa é o corpo, gente, olha a louca. A casa é o corpo. Obrigada, Lu. É, eu pedi à Lu que separasse algumas frases ou história ou alguma dessas mulheres para ela compartilhar aqui com a gente. Eu também fiz isso. Então, quero que você, Lu, comece aí. O que você compartilha com a gente do seu livro aí? Mais um pouco, né? eu acho que assim, eu quero convidar todo mundo para conhecer mesmo esse trabalho. Ele está disponível de forma gratuita, a versão digital e a versão sonora do livro. Então, você consegue acessar pelo Spotify, você consegue acessar no meu site, que é lucianacastro.com, e você consegue baixar o livro gratuitamente. O livro não está à venda, ele vai ser a versão impressa dele, vai ser entregue para as instituições de artes visuais e também para as instituições que fazem acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Então é isso, meu convite é para vocês conhecerem o trabalho e me coloco super à disposição também, assim, para receber o retorno, né, das pessoas, opiniões, enfim,
a gente continuar essa troca, né? Que não seja um livro que finalize aqui, mas que ele traga, né? Reverbere para outros Com caminhos. Assim. certeza. Com certeza. Bom, assim, eu acho que são muitos trechos, assim, potentes. Eu acho que cada narrativa tem, enfim, seus pontos mais sensíveis, assim, que nos colocam mesmo dentro da situação. Mas eu queria compartilhar aqui um texto que uma das mulheres escreveu sobre ela mesma. Uhum. Então, um pouco como ela se vê hoje, né? Eu vou ler para vocês. Uhum. Difícil se encontrar numa simples resposta quando a indagação é quem é você? Pois bem, quem sou eu? Eu sou tanto, mesmo não sendo nada. É um misto de sensações, de quereres e de não quereres. Carrego em mim tantas pessoas. Carrego comigo tantos sentimentos. São tantos passos, inúmeros caminhos. Quem sou eu? Eu sou um caos organizado, onde as letras se encontram, onde começam e terminam meus ais. Não sei quem sou, somente sou. É isso. Caos. Eu São convido muitas. vocês a lerem o livro, porque é um livro de muitas camadas, é um livro enfim, de múltiplas interpretações, sensações, e que compartilhem, né? Então, que essa versão digital e a sonora, né, possam chegar aí para mais mulheres, se você conhece, né, grupos de mulheres, para mais homens, enfim, compartilhe. Sim. Nossa. Para a gente trazer essa discussão cada vez mais para a nossa rotina, para a nossa vida, para que isso seja discutido, falado. Com certeza. Tarefa. Isso. É tarefa aqui para quem nos vê e nos ouve. Compartilhar, né? Eu também separei 3 aqui, sabe? E vamos lá. Eu vou ter que pôr meu óculos, que eu não vou conseguir enxergar. Mas bora lá pro trecho que assim, são histórias de modo geral que nos mexem muito, né? E causam uma certa revolta também. A gente tem que falar isso aqui porque é o que a gente está dizendo o tempo todo. Que direito a outra pessoa tem sobre o seu corpo? Sobre achar que pode fazer algum mal para você? E esse mal pode ser psicológico, pode ser físico. E se tratando de violência, não tem nem o que dizer, né? Então, é o que a Lu falou. A gente está compartilhando partes aqui, obviamente, mas conheçam a obra, né? Ela está disponível para todo mundo entrar aí no site. E a gente vai reforçar isso. Mas bora lá, vamos lá para a história, então, que tem o título de Tudo Isso Está na Pele. Essa mulher, ela disse o seguinte: é muito difícil apanhar, mas é muito difícil se libertar. Eu estava perdida dentro de mim. É muito forte isso, né? Porque você vê que é um breu dentro da pessoa, né? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí, o que eu falei que seu livro tem um ponto de virada que, né, você traz isso, e que eu gosto muito, é quando essas mulheres se enxergam, e ela vai dizer aí depois, mais à frente, que aqui dentro dos meus muros, eu sou uma rainha. Aqui dentro é o meu reinado, que vai muito dentro do que você falou, né, Lu? Da casa, do corpo, essa coisa de sossego. Quem que é essa pessoa que habita esse lar? Quais são essas histórias, né? E aí tem também, que eu separei aqui, um outro testemunho que recebeu o título de É Como uma Cicatriz. E aí fala o seguinte, é muito importante isso aqui, ó. A carência é o combustível de uma relação abusiva. E é tão importante essa fala dessa mulher, porque nós mulheres, muitas vezes, depositamos a nossa felicidade, o nosso ser, numa relação, né? Do parceiro com a parceira.
E onde fica esse amor próprio? Por que que a gente entrega isso para quem é o nosso companheiro, a nossa companheira? E às vezes a gente se sente tão carente que a gente se sujeita a muitas situações, né? E situação, às vezes, que chega a pegar uma pessoa que é covarde, transforma isso numa violência doméstica. Então é muito forte, é uma coisa que eu converso muito, sabe, Lu, com as minhas amigas próximas, às vezes elas vêm conversar comigo, dizer, eu não consigo viver sem a pessoa, esse relacionamento eu sei que é assim, ele é assim, mas eu não sei viver, né? Eu não sei largar essa pessoa. Mas será, gente? Será que vale a pena se sujeitar, né? E aí, mais à frente, essa mesma mulher vai dizer o seguinte: mas o mais importante disso tudo é que ela, no caso a mulher, irá descobrir quão forte, valente e maravilhosa ela é. Que é quando ela, né, dá essa virada, né, Lu? Sim, sim. E assim, eu acho que existe esse ponto, sim, claro, né? Assim, de cada mulher vai entrar nesse tipo de relacionamento por algum motivo particular. Mas Sim, eu acho também que mesmo as mulheres que não se veem como mulheres carentes, enfim, não estão isentas, né, de sofrer sim, tipo de violência também. sem dúvida. Realmente não. Tanto que um dos relatos, né, um dos testemunhos é nesse sentido, assim, né? No primeiro momento ela se desvinculou, né? Terminou a relação, mas a pessoa continuou e foi a partir daí que ela realmente vivenciou todo um histórico assim que inclusive é a contracapa. Então, assim, um relacionamento em que ela finalizou no primeiro momento, mas que a pessoa, o agressor, continuou perseguindo-a, né? E a Sim. violência psicológica continuou. Então, a casa dela, ela até hoje, ela fica com a casa trancada, com medo dessa pessoa voltar. É o que a gente falou, o sentimento, né? E por último, eu separei aqui o testemunho que tem o título de Uma Visão de Águia. E aí, ela diz o seguinte, ó. O lugar onde eu morava com o agressor, por mais que houvesse sol, era sombrio e escuro. Minha irmã se mudou para lá e transformou tudo. A casa ela derrubou e tinha de novo uma casa da terra, e tirou uma casa da terra. Ainda assim, acho que há muitos gritos de socorro naquela casa que eu escuto. De novo, a casa, né? Sim, sim. E aí, mais pra frente, ela vai dizer uma coisa que eu achei lindo, lindo, que vem de novo essa virada. Hoje em dia, eu gosto muito de me cuidar, de ficar cheirosa para mim mesmo. Não é para ninguém, é para mim. Andar cheirosa pela casa. Eu quero sentir o cheiro. A vida é perfumada. Eu acho que o perfume transparece, colore, deixa leve. É isso, né? Assim, é esse convite mesmo para a gente pensar como que a gente habita, né? Essa nossa É, casa, como que a gente está nessas relações, né? Para que as mulheres é, realmente possam se perguntar, se questionar, né? Me sinto livre, né? Me sinto livre. É isso. exatamente. É isso tudo. Bom, olha, Luciana, eu não tenho nem palavras para te dizer assim, quanto que eu sou grata por ter uma obra como essa sua, sabe? Muito bom. Por você ter tido essa sensibilidade, essa empatia, né? Você vê que são detalhes que você traz no livro que chamam muita atenção. Amei essa foto, diva, né? E tantas outras coisas que relatam dessas mulheres no seu livro de uma forma que é o que você falou, traz o histórico,
traz o fato, traz a virada, traz como ela está hoje. Não é, né, uma coisa para dizer, um livro, uma obra para dizer, ficou tudo bem. Não. Você está trazendo a realidade depois dessa virada que essas mulheres deram, de tudo que elas passaram, né? E é o que você falou. Como fica? Como vão estar? Isso, né? é. Então, assim, parabéns. Obrigada. É um presente que nós, todas as mulheres, recebemos com essa sua obra. Espero que chegue a muitas mulheres mesmo, que elas possam se ajudar, que elas possam se identificar, seja como um apoio, seja como essa mulher que ainda não percebeu que está num ciclo de violência muitas vezes, né? Sim. E que essa obra possa realmente, como você falou, modificar vidas. Isso, esse é o meu intuito mesmo, assim, né, que essa conversa aqui já é um retorno maravilhoso, acho que cada retorno, outro dia uma pessoa, né, me abordou assim, falou, eu vi seu livro, nossa, eu não sabia que essas coisas ainda aconteciam, Olha olha, para você ver, então, olha isso. assim, né, são alguns retornos, assim, que a gente vai recebendo e que fazem isso tudo realmente valer a pena, assim, né. Sim, e vou te falar também, agora você me lembrou aqui, que uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: você sabia que uma dessas mulheres que está no livro é minha amiga? E eu não sabia? É. Olha isso, gente. Nós falamos isso aqui na nossa conversa. Olha como que isso está tão próximo de nós. Então, assim, se a sua amiga às vezes te conta uma história, né, a mãe, filha, prima, sei lá, que ela não percebe que está num relacionamento abusivo, cabe a nós também, que temos conhecimento, falar, olha, essa relação não está saudável. Sim, sim. Fazer questionamentos para a mulher pensar e começar a reparar, porque quando ela para e faz esse balanço, ela começa a enxergar outras situações semelhantes que faz concluir que realmente aquilo não está sendo bom para ela. Exatamente. Eu espero que realmente, assim, eu acho que ações como essas, enfim, tantas outras ações que são feitas, né, que cada vez mais a gente possa ter essa consciência, né, as mulheres terem Sim, essa consciência e a sociedade em geral, né, até os próprios homens, né, entender que aquilo ali não pode ser normal, né, não pode ser normatizado. A gente precisa não pode. realmente nos sensibilizar e, de certa forma, assim, a partir do momento em que a mídia faz um papel importantíssimo de divulgar os casos de feminicídio, por exemplo, de certa forma isso vai se normalizando, né, no imaginário, assim, mais um caso, né, mais uma, aquilo ali o que a gente não perca essa sensibilidade, né, não perca Exato. esse cara de espanto do que isso está acontecendo, né? E isso eu acho que é o que nos humaniza, isso é o que torna essa vida aqui para a gente estar aqui para mudar, para fazer diferente e não simplesmente aceitar, né, as coisas que estão acontecendo. Então, Com cada um dentro certeza. da sua esfera, dentro das suas relações, que possa ser esse agente, né? Que é um trabalho mesmo de formiguinha, assim, né? Acho que tem que ser aos poucos, cada um dentro do seu universo. Então, primeiro você se conscientizando, depois você conscientizando quem está perto de você se ajudando, você ajudando o próximo, né? E eu acho que é por aí que a gente consegue uma mudança, né? Nesse caso, como se diz, é melhor pecar pelo excesso de informação, né? E é o que você Aham. falou. Eu acredito assim que muita gente fala assim, nossa, os crimes de feminicídio estão crescendo. Será que estão crescendo ou é que estão sendo mais denunciados? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. E estão sendo denominados como feminicídio, né? Porque E isso que é muito importante, né? né? E Isso aí outra coisa, mostrando a assim, cara de agressores também, Luciana. A gente tem que dizer isso aqui, porque querendo ou não, fica só a mulher exposta, né? A mulher lá com as marcas. Porque a exato. gente só vê na mídia as marcas e as tentativas de feminicídio, mas você não vê, por exemplo, a mídia falando que ela sofreu violência psicológica, só vai saber a hora que puxa o histórico. O cara tratava mal, falava que ela era isso, ou então a mulher dá um relato, né, o que é muito difícil, assim. Mas mostrar a cara desses caras, porque muitas vezes eles fazem o que fazem e somem do mapa.
E aí, a partir do momento que você escancara ele, fala, ó, a polícia tá atrás, se alguém tiver informação, entra em contato, ou então a própria polícia ou a delegacia de mulheres, sabendo do fato, já vai atrás. Não deixe esses caras impunes, né? Por isso que tem essa questão também da gente se conscientizar. E aí eu quero aproveitar para reforçar aqui, já que a gente está falando de trabalho de formiguinha, os canais de denúncia, né? Violência doméstica. Tem o Disque 180, que funciona 24 horas por dia. O aplicativo Direitos Humanos Brasil, que também está disponível 24 horas. A Casa Abrigo, todos os estados têm a Casa Abrigo, né? Você precisa saber, fazer uma pesquisa e saber se tem uma próxima de você, onde você mora na sua cidade, porque esse lugar é onde as mulheres vítimas ou ameaçadas de violência doméstica são levadas para que possam aí residir durante um determinado tempo, até que elas consigam ter condições novamente de ir para algum lugar, né? De poder se restabelecer, de ficar escondida do agressor. Essas casas, gente, é muito importante dizer. As mulheres ficam anônimas lá. Assim, é uma casa que não é divulgada, você não sabe onde é. Ou seja, é para justamente dar segurança para essa mulher que está sofrendo uma ameaça ou que sofreu violência doméstica e precisa, às vezes ela não tem ninguém, ou ela quer, né, ficar longe de família, de parente, de vizinho. Casa-abrigo, procura casa-abrigo para poder ter esse momento aí de restabelecer com seus filhos, tá? E em caso de emergência, você pode ligar também para 190, que é o número da Polícia Militar. Viu que a situação está muito complicada? Vai agredir 190. E aí, gente, tem o fato de você ligar para a polícia e falar, olha, meu marido está me batendo, o meu companheiro está me ameaçando, ou tem aquelas famosas... como é que a gente explica? Saídas, né, que foram gerando aí por mulheres, que a gente já acompanhou os exemplos aí, que liga para o 190, eu quero pedir uma pizza, quero pedir um açaí, eu quero, né, pede um serviço. A polícia vai insistir, moça, você não está falando aqui, mas a polícia agora já está entendendo que isso são recados que as mulheres estão sendo ali ameaçadas diretamente, estão falando com a polícia naquela hora, e a polícia já entendeu que esse é o recado. Tem também as delegacias de mulheres. Então, assim, existe uma rede. Aqui em Belo Horizonte, a Casa da Mulher Mineira, em abril desse ano foi inaugurada essa unidade, que lá tem um centro psicológico para atender as mulheres, as crianças dessas mulheres. Então, assim, vocês não estão sozinhas. Se está sofrendo alguma violência doméstica, entre em contato comigo, entre em contato com a Luciana, né? A gente vai deixar aí os contatos, a Lu já falou do site dela, rede social. Gente, vamos nos unir. Eu já ajudei mulheres aqui no podcast que me procuraram desesperada. Minha amiga está sofrendo violência doméstica. O que eu faço? Ela não quer sair da casa dele. Eu não posso ir lá. E aí, de alguma forma, eu orientei, passei todas as informações que ela precisava saber. Orientei da maneira que eu podia, porque a situação realmente não cabia uma intervenção direta, porque é de outra cidade. Então, assim, a gente, de alguma forma, pode se doar. Se a mulher chega para você com essa questão, seja escuta, seja apoio, ajude da maneira que você conseguir. É muito importante a gente falar isso aqui, né, Lu? Sim. De novo, apoio, rede de apoio. Assim, são muitos canais, né, assim, hoje existem muitos canais, assim, e independente, sempre tem um vizinho, né? Então, eu acho que sempre tem alguém com quem você se relaciona para além do agressor e que essa pessoa pode ser realmente ali o seu primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo talvez seja falar, né, para as pessoas poderem saber, porque muitas vezes está acontecendo do lado da sua casa e você não sabe, mas eu acho que é ficar com essa antena também sempre ligada, né, do que está acontecendo, dos relacionamentos que você vê acontecendo perto de você, e para a pessoa também sempre saber que tem alguém, né, que ela pode... O primeiro passo é realmente falar, né, e a partir daí buscar formas de se sentir segura para dar os próximos passos, né? Com certeza.
E se você é vizinha de alguém, ouviu uma história, né, uma briga, uma coisa feia acontecendo, gente, manifesta, sabe? Grita, fala, vou chamar a polícia, porque esses caras agressores são muito covardes também, né? Então, assim, faz alguma coisa, mas tenta salvar a vida dessa mulher, e muitas vezes das crianças, né? Faz alguma coisa, depois vai lá, bate, intervém, toca a campainha, chama a polícia. Nós podemos fazer isso anonimamente, tem isso também, né? Sim, sim. Podemos ajudar a ser agentes para romper a violência quando a gente tem consciência. Bom, recado dado. Lu, mais uma vez, muito obrigada. De verdade, foi um nosso encontro maravilhoso, né? Esse encontro que a vida nos dá de presente, pessoas que entram nas nossas vidas. Então, assim, sou muito feliz, uma honra ter você aqui no nosso podcast, viu? Obrigada a você por abrir esse espaço, né, para a gente conversar, divulgar, enfim, eu acho que é isso, né? Um podendo ajudar o outro, e obrigada mais uma vez, e espero aí que, né, que o livro possa chegar para mais pessoas tenham acesso a esse material, e é isso, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Só lembrando, fala aí de novo o seu site para todo mundo ir lá e baixar o seu livro, ouvir. Fala aí pra gente. O site é www.lucianacastro.com. E aí lá você consegue acessar o projeto com o nome A Casa é o Corpo, e baixar tanto a versão digital quanto a versão sonora. Ótimo, muito bom. Tá aí, gente, ó. Coloca aí na sua cabeceira, A Casa é o Corpo. Né? Vamos, como diz a Lu aí, ficar com as antenas ligadas. Ó, este foi mais um podcast, a ficha caiu, como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua nosso bate-papo lá no Instagram, no @uai, a ficha caiu. Já aproveita, compartilha com alguém esse episódio, com outras mulheres, outros homens. Vamos todo mundo engajar nessa luta contra a violência doméstica? Vamos fazer isso? Vamos fortalecer essa rede, né? E aí, também lembrando que esse podcast pode ser ouvido todos os dias na Rádio Galáxia, em Coronel Fabriciano, em formato de pílulas, né? No YouTube, a ficha caiu. Se você não se inscreveu nesse canal, me ajuda aí, né? Vamos lá! Ó, tanto de coisa que você está perdendo aqui. Já ative esse sininho aí para quando tiver mulheres como a Luciana aqui, você já ser avisado e ficar aí por dentro do que está acontecendo no a ficha caiu. Também tem gente para indicar aqui, tem mulheres com histórias para contar. Eu acredito que a Lu tem um monte para me passar depois também. Me fala, vamos trazê-las aqui, vamos contar essas histórias, vamos falar o que essas mulheres estão fazendo pelo mundo, vamos fortalecer essa rede. Ô Lu, quem entra aqui não sai mais não, tá? Eu esqueci de falar isso, né? Então, assim, tá, as portas estão sempre abertas aqui para você, tendo novos projetos, vamos conversar, né? Não está encerrando, está só começando. Isso mesmo. E aí a gente vai continuar nessa luta aí todas unidas, e unidos também com os homens, para que a gente não precise mais falar que mulheres estão sendo mortas, né? Que agredidas, tendo o seu direito de ser livre, cortado. Né? É o que você falou, liberdade para ser, para viver, né, Lu? Isso mesmo. Lu, um beijo. Obrigada. Até a próxima. Um beijo para você que nos vê e nos ouve. É isso aí. Você não está sozinha. Não se esqueça disso. Até a próxima.